Olá, gente, boa noite, né? Uma ótima noite para todos vocês. E eu queria falar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu estou em casa e já estou me preparando para dormir. Mas eu queria falar um pouquinho aqui da palavra do Senhor que está escrito no livro de Lucas, capítulo 3. Não vai ser só o capítulo 3, viu? Capítulo 3, que diz, no versículo 21, que fala sobre o batismo de Jesus. Que fala que aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ou seja, no capítulo 3 do livro de Lucas, no versículo 21, 22, fala do batismo de Jesus. Jesus foi batizado, né, no Rio Jordão por João Batista, tá? Mas aí a gente passa mais adiante, vamos para o capítulo 4, certo? Capítulo 4 do livro de João fala da atentação de Jesus. Jesus cheio do Espírito Santo, depois do batismo, Jesus estava cheio do Espírito Santo, né? Então ele voltou do Jordão e ele passou 40 dias, né? E ele foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Enquanto ele estava lá em cima do monte, enquanto ele estava lá, ele estava de jejum, orando. Ele passou 40 dias. Só que no último dia ele sentiu fome, né? E terminados, ele teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és filho de Deus, diz estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Bom, ele não se conformando com a tentação, né? Gente, eu tô com coisa aqui na minha garganta. Ele foi tentar mais uma vez, olha só. E o diabo levantou a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu, né? E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Glória a Deus. Não se conformando mais uma vez, ele tornou a tentar. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre um penáculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Quer ver? Você presta atenção. Ele estava tentando, né? Querendo dar, dizendo que ia dar as coisas para Jesus, os reinos, todos, o poder e tudo. Se ele não tinha nada, nada era dele, tudo é de Deus. Nós somos de Deus, todo o poder de Deus, toda a glória de Deus, todo o templo é de Deus, todos os reinos são de Deus. Então, a nossa vida é de Deus. Então, o que é que ele ia dar mesmo? Para você ver o tanto que ele é mentiroso. Ele não tinha nada para dar para Jesus, porque tudo já era de Jesus. Mas, vamos passar para o Jesus, aqui o versículo 14 do capítulo 4 de Lucas. Jesus foi expulso de Nazaré, né? Pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras,
em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Olha só. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E olha só o que estava escrito que Jesus leu. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar a curar os quebrantados de coração, e apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Bom, mas muitas pessoas que estavam ali mesmo em Jerusalém, no lugar onde ele foi criado, né, as pessoas não aceitavam, expulsaram ele dali, não acreditavam nele. Olha só. E cerrando o livro e torná-lo a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ser sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Isso é verdade, né? Profeta de casa não tem honra. Ninguém acredita. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serapta de Sidom, a uma mulher viúva, né? Uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem, né? Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Bom, mas Jesus curou o endemoniado de Cafarnaum, né? Ele foi para Cafarnaum quando saiu de Jerusalém. Lá ele curou, né, o endemoniado de Cafarnaum, e também foi para a casa de Pedro. A sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca, né? Levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, serviu, né? Então ele passou por tudo isso aí, chegou até a casa de Simão Pedro e deu a cura também para a sogra de Pedro, que estava enferma com febre. Bom, mas vamos chegar agora no capítulo 5, começando do versículo 1, que é a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Vamos lá? Eu estou passando assim por cima porque eu sei que vocês já devem ter lido a Bíblia, né? E já leram essas passagens. Então, mas eu quero falar para você um pouco aqui da palavra do Senhor, a pesca maravilhosa, né? Os primeiros discípulos. Vamos começar. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Eu vou lendo e vou explicando. Jesus ia chegando, ele estava pregando sempre, né, em todo lugar que ele ia, ele pregava a palavra de Deus. E ele estava pregando. Em todo lugar onde Jesus chegava, a multidão crescia. Tinha muita gente.
Então a multidão era tão grande que Jesus estava pregando lá, né, ali perto do lago de Genezaré, e a multidão cresceu, a multidão ficou ali, e tinha tanta gente que estava apertando, né, Jesus. Então ele olhou assim do lado e viu que tinha 2 barcos encostados, né? E os donos do barco estavam lavando as redes. Então, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Então, Jesus achou melhor entrar num daqueles 2 barcos, e ele entrou no barco de Simão, né, Simão Pedro. E pediu para empurrar o barco, né, um pouco, para ficar um pouco distante da terra, para ele poder se assentar dentro do barco e começar a pregar a palavra de Deus para toda aquela multidão. Porque ele estando no barco afastado, né, mais um pouco, todo mundo ia ouvir e ele ficava olhando para todo mundo, pregando, olhando para todo mundo, certo? Então, versículo 4 diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes a pescar. Pois é, quando ele terminou de pregar a palavra de Deus, ele se virou para Simão e falou: Vamos para o mar alto. Simão, entra aí no seu barco, né? Vamos até o mar alto. E ao chegando lá, vocês lançam uma rede outra vez no mar alto, né? E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Que coisa linda, né? Então, Jesus pediu para eles entrar no barco e ir até o mar alto para lançar as redes de novo para pescar. Só que Simão falou: Senhor, mestre, nós passamos a noite toda trabalhando e não pegamos nada, nenhum peixe, nem para pagar imposto. Eu estou falando assim agora, né? Porque eles pagavam impostos, né, naquele tempo, e eles viviam da pesca. Eu imagino que eles tinham que vender para pagar o imposto, para pagar conta, para fazer comida, né, para comprar comida para a família. Então, Senhor, nós passamos a noite toda trabalhando, estamos cansados, não pegamos nada. Mas olha só, porque é o Senhor que está pedindo, está mandando a gente ir, eu vou, nós vamos. Está vendo o quanto Pedro foi obediente? Pedro não desobedeceu a Deus, a Jesus. Glória a Deus. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. Olha só. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco para que os fossem ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, todos os barcos que estavam lá foram cheios de peixes, glória a Deus, aleluia. De maneira tal que quase iam a pique, né? Bom, mas trazendo para os dias de hoje, aqui para os nossos dias, né? O que eu entendo com essa palavra? Jesus estava pregando, de repente olhou para Simão e pediu para Simão ir no lugar mais alto do mar e jogar a rede, certo? Ou seja, Jesus, ele falou que ele quer que a pessoa, quer que nós pregamos a palavra dele, né? Não só na maré mansa, não só dentro da congregação, mas que pregamos também a palavra do Senhor em qualquer lugar, em todas as nações. A palavra do Senhor disse em todas as nações, nos lugares que tem mais problema, que tem mais briga, que tem mais discussão, que tem nos lugares que são problemáticos, que está uma boca de fumo, a pessoa que está no bar bebendo. A palavra do Senhor porque ninguém imita a Deus, né? Então a gente tem que pregar a palavra do Senhor aos 4 cantos da terra, do mundo. Não é só dentro da congregação. Porque dentro da congregação são 3 dias de culto, né? Ou terça, quinta e domingo, ou quarta, sexta e domingo. Não é isso? Mas aí, todos os cultos a pessoa prega para as mesmas pessoas que estão na igreja. Enquanto o mundo não está ouvindo a palavra do Senhor. Por mais que a pessoa fale na internet, né? Através de uma pregação que nem essa aqui no celular.
Mas tem muita gente que ainda não ouviu falar do nome de Jesus. Tem muita gente que não sabe o que é o amor de Deus. Tem muita gente que não sabe da palavra do Senhor, não acredita, não dá crédito de jeito nenhum. Então, como Jesus disse assim, faze-te alto no lugar que tem mais problema, no lugar que tem mais necessidade, no lugar que mais está precisando da palavra de Deus, da palavra do Senhor. É onde nós temos que pregar, né? Então é isso que Jesus quis dizer. Joga a rede no lugar mais alto. Joga a rede, lança a palavra no lugar onde tem mais gente precisando ouvir a palavra do Senhor. Entendeu? Onde tem mais perdição, mais pessoas de coração duro, mais pessoas que não querem saber de Deus, mais pessoas que estão nas drogas, na cachaça, no adultério, na mentira. É nesses lugares. É para essas pessoas. E Jesus ainda falou mais aqui. Diz aqui a palavra: e fazendo assim colherão grandes quantidades de peixe. E rompesse-lhe as redes. É nesses lugares que até a gente tem medo, olha só. Porque mar alto, né? Como ele falou, mar alto é o lugar onde tem mais necessidade, é um lugar muito perigoso, é um lugar de mais, como se diz, complicação, né? De mais problemas. Que as pessoas mais precisam de Jesus. É o lugar que tem mais pessoas pecadoras, mais pecado. Né? Então, lá é onde as pessoas, muitas pessoas, estão precisando de Jesus. Precisando de Jesus mesmo. Mas aí a pessoa tem medo. A pessoa tem medo. Quem é que não tem medo mesmo, né? De pregar a palavra numa boca de fumo. Para uma pessoa que você olha assim para ele e vê que ele tem a cara mal e tudo, mas a gente não sabe do coração. Às vezes aquela pessoa, né, a gente vê o jeito dele assim, né, com a cara ruim, mas aí dentro do coração, lá o coração dele, tá só esperando uma palavra de Deus para mudar a vida, para ser transformado. Tá só esperando a libertação. Tá só esperando a gente levar Jesus para libertar ele. Tá só esperando a gente levar Jesus para curar ele do pecado, para livrar ele do pecado. Porque você só procura um médico quando você está doente. E Jesus é o médico do pecador. O pecado é uma doença. Jesus cura, ele é o médico do pecador. Então essas pessoas que estão lá, às vezes até a gente está com medo, que é um problema, é um dos problemas do mar alto, é o medo da gente subir nesses lugares, da gente entrar nesses lugares, da gente pregar para essas pessoas que a gente acha que umas pessoas ignorantes, umas pessoas que fazem medo, né, que a gente sabe do tipo de coisa que faz. A pessoa fica mesmo assim nervoso, não é verdade? Mas, deixa eu te falar, são essas pessoas que estão esperando uma oportunidade para servir a Deus. Porque às vezes a gente pensa que não vai lá em cima, que não adianta, que eles não vão aceitar Jesus, que eles são duros de coração, que eles não querem nada com Deus. Às vezes eles estão só esperando uma oportunidade para aceitar Jesus. Às vezes eles estão só esperando uma palavra para ser liberto. A pessoa tem que ir para levar Jesus para eles. Dizer que Jesus é bom e que o diabo não presta. Que Jesus cura, sara, salva, dá libertação. Jesus liberta, Jesus dá salvação. Jesus transforma vidas. Jesus pode transformar todas as pessoas, todos os corações. Então é o que eu entendo e quero passar para você. O mar alto é o lugar do medo, é o lugar do ódio, é o lugar do nervoso, é o lugar da complicação, é o lugar que está mais... as pessoas estão necessitando de Jesus. Por isso que Jesus falou para eles jogarem a rede no mar alto. Ele está pedindo para mim, para você, né? Para todo aquele que fala do amor de Deus, que prega a palavra do Senhor. Para a gente não ter medo, para a gente jogar a rede, para buscar almas, ganhar almas para Jesus. Por isso que ele fala aqui, eu vou continuar lendo aqui, no versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Sabe, tem muita gente que por causa do pecado, porque é pecador, porque anda fazendo coisa errada, porque anda nas drogas, na cachaça, na perdição, no adultério, na mentira, fazendo tudo que não presta, tudo de errado.
acha que não vai ter a salvação, acha que não pode aceitar Jesus porque acha que Jesus não vai perdoar ele. Outro engano. Como eu já falei aqui, Jesus é o médico do pecador. Ele veio para salvar o pecador. Não é? Porque o são não precisa de médico. Quem precisa do médico é o doente. E o pecado é doença. E Jesus veio para curar, para tirar o pecado, para livrar dessa doença chamada pecado. Então não adianta a pessoa ter medo de buscar o Senhor. Não adianta a pessoa ter medo de aceitar a Jesus. Porque é um pecador. Porque tem pecado. Não. Aí é que tem que buscar mesmo a Jesus. Não precisa ficar com medo de aceitar Jesus. Não precisa. Sabe por quê? Porque Jesus perdoa. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. E Ele perdoa todo aquele que se arrepende do seu pecado. Glória a Deus, aleluia. Eu vou repetir aqui o versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Tá vendo? Porque eles eram pecadores. E eles viram o grande milagre que Jesus fez na vida deles. Eles começaram a falar, só pode ser um milagre. Porque a gente passou a noite toda pescando, trabalhando, chegamos cansados, decepcionados porque não pegamos um peixe. Né? E os cobradores em cima, querendo os impostos, né, que eles tinham que pagar imposto. Quem sabe na mesa deles também não estava farta, estava precisando, né, da comida. E eles passaram a noite. Então, eles entenderam isso. Nós passamos a noite toda trabalhando, toda pescando, nós todos aqui, todos os barcos aqui, os donos de barcos, trabalhando, cansando, ficando afadigado, angustiado, porque não pegamos nada. E de repente aparece esse homem, o mestre, e manda a gente ir jogar a rede no lugar mais alto, talvez um lugar que eles nunca tinham ido, por ser fundo, por ser alto. E às vezes eles tinham medo de ir até naquele lugar. É que nem nós. A gente prega a palavra do Senhor aqui, mas tem muitos lugares que a pessoa tem medo de pregar a palavra de Deus, que não sabe como é que vai ser recebido. Então, Pedro disse assim, pediu a Jesus para se ausentar dele, que estava com medo, porque era pecador. Mas Jesus diz aqui, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então Jesus diz para mim e para você, não temas, porque de agora em diante você será pescador de homens, de almas. Você vai ganhar almas para Jesus. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha só, eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, né? E quem sabe você está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, está ouvindo essa palavra. E quem sabe você não vai aceitar Jesus em nome de Jesus Cristo. Eu peço a Deus que você aceite Jesus. Que você se arrependa do seu pecado. Que você não tenha medo. Porque você está fazendo alguma coisa errada, está no pecado, mas não tenha medo de buscar Jesus, de aceitar Jesus. Porque Jesus te perdoa. Jesus perdoa todo aquele que se arrepende verdadeiramente de tudo de errado que faz. Jesus perdoa. Jesus, ele é o próprio amor. E ele nos entende. Porque somos humanos. Ele nos fez. Deus nos fez. Né? E ele nos entende. Então não tenha medo de aceitar Jesus. Por ser pecador. Porque ele te perdoa. Ele te ama. E ele te ama incondicionalmente. Então ele pede aqui, não temas, que a partir de hoje você será pescador de homens. Então o que eu estou fazendo aqui, e você está vendo e ouvindo esse vídeo, eu estou jogando a rede para ganhar peixes, para ganhar almas para Jesus. Eu estou lançando a rede, a palavra do Senhor, né? Para ganhar almas para Jesus, para ganhar vidas para Jesus. É isso. Porque Jesus não fica feliz em ver nenhum filho dele descendo para o Hades, indo para o inferno. Jesus quer que todo mundo vá para o céu, que todo mundo ganhe a salvação. É isso.
Então não tenha medo não. Ele diz aqui que e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É isso que Jesus quer. Que a gente sirva e siga Ele. Em nome de Jesus Cristo. Mas talvez a gente ouvindo essa palavra aqui, esse versículo diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aí tem muita gente que pode pensar assim: bom, mas para servir a Deus, para seguir a Deus, eu vou ter que largar minha mãe, meu pai, meus filhos, minha casa, minha família. Não é nada disso que Jesus está pedindo, gente. Não é nada disso. Jesus está pedindo para você largar o adultério, a cachaça, a droga, a mentira, a falsidade, a lascívia, a luxúria, a vaidade. Jesus está pedindo para você deixe todo o pecado de mão, que você afaste. Jesus está pedindo que você se arrependa do seu pecado. Jesus está pedindo que você renuncie este mundo, tá? Porque esse mundo jaz do maligno. Porque esse mundo, gente, não tem mais nada de bom nesse mundo. E cada vez está ficando pior. Cada dia que passa fica pior. Não é verdade? Então o que Jesus está pedindo isso, Ele não está pedindo para você, larga sua família, larga seu pai, sua mãe, seu filho, venha me seguir. Não. Ele está pedindo que você largue o pecado. Que você renuncie o pecado, renuncie o mundo. E siga com Jesus. E faça a vontade de Jesus. E ande com Jesus. Se arrependa e tenha compromisso com Jesus. É isso que Ele quer. Tá? Eu fico muito feliz de saber que você está ouvindo, vendo esse vídeo. E fico mais feliz ainda se você estiver compreendendo, entendendo. Porque eu estou falando nas palavras mais simples. Tá? Para que você possa entender. Tá bom? Então nós começamos no capítulo 3 de Lucas. Fizemos uma viagem do capítulo 3, do versículo 21 de Lucas. Capítulo 3, versículo 21, né, de Lucas. Fizemos uma viagem até o capítulo 4. Que coisa linda, que coisa boa. Fizemos outra viagem, continuamos a viagem no versículo 4 e chegamos até o capítulo 5, que é a pesca maravilhosa. E é essa palavra que eu deixo para você. Então eu peço para você, medite, pense e decida por Jesus. Renuncie a esse mundo, renuncie o pecado. Renuncie a tudo que não vale a pena você seguir. Mas siga Jesus. Porque só Ele te liberta, sara, cura, salva. Ele dá a salvação, a libertação. Jesus te ama incondicionalmente. Ele morreu na cruz por mim e por você. Tá? Ele deu a sua vida e foi morte de cruz, gente. E inocente. Ele não devia nada. Ele fez tudo isso para salvar a gente de todo o pecado, nos livrar da morte. E o que será que a gente faz para agradecer a Deus? O que será que a gente faz para agradecer a Deus por ter dado o seu único filho no nosso lugar, para morrer na cruz? Será que nós estamos fazendo alguma coisa para Jesus, gente? Será que eu, apesar de pregar a palavra do Senhor, será que eu, apesar de orar, de ler a palavra, será que eu ainda estou fazendo muito para Jesus? Estou não. Tenho que fazer muito. Mas eu corro atrás do meu foco é a salvação. Eu quero morar no céu com Jesus. E você? Você quer morar no céu com Jesus? Então aceite Jesus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te libertar. Essa angústia que você sente no coração, às vezes você está no meio de uma multidão, conversando com tanta gente, no meio da sua família, mas você está sentindo um vazio na sua alma. E você não consegue explicar por que você está sentindo aquela angústia. É a falta de Jesus. Às vezes você já preencheu, já tentou preencher esse vazio com tantas outras coisas e não conseguiu preencher. Está faltando algo? Algo. O que está faltando dentro do seu coração é Jesus. O que está faltando na sua vida é Jesus. Eu posso te garantir, é Jesus. E quando ele bater na porta do seu coração e você abrir e deixar ele entrar para cear contigo, você vai ver como esse vazio vai ser preenchido com o amor de Deus. Acredita no que eu estou falando. Não é mentira. Viu? É bom servir a Deus. É bom fazer a vontade de Jesus. Tá? Então é essa palavra que eu deixo para você. E eu não paro de pedir, eu não canso de pedir para você. Aceita Jesus. Os dias são maus. Sabe, você está vendo aí
Olha, o ano de 2025, você sabia que a pandemia está voltando? Eu vi falar hoje ali num certo lugar ali, que eu não vou dizer o nome, né? As pessoas conversando disseram, olha, vocês não estão percebendo, tá chegando aí 5 variantes. Gente, cada uma pior que a outra. A palavra do Senhor em Apocalipse fala das pestes, das pragas. Não é mentira, não. Tudo que acontece está na Bíblia, está na palavra de Deus. O único livro que fala de tudo, é a Bíblia Sagrada. Tá? Então, aceita Jesus como teu único e verdadeiro Salvador. Você não vai se arrepender. Ah, mas irmã Regina, mas será que eu aceitando Jesus eu vou ter casa, carro, emprego bom, vou ter fama? Jesus pode te dar tudo, mas eu não vou te dizer que você vai ter tudo isso agora. Você aceita Jesus para ter a salvação, a libertação, para você ter uma transformação na sua vida, na sua família também, porque talvez através de você, se a sua família tá toda no pecado, mas se você aceitar Jesus, através de você, a sua família todinha vai ser ganha para Jesus. Isso é certeza. Tá bom? E outra coisa que eu vou te falar. É muito bom andar com Jesus. Mas a gente passa por lutas vivendo com Jesus também, andando com Jesus. Não é só bonança, não. Uma das primeiras coisas que a gente passa, o servo do Senhor passa, aquele que está servindo a Jesus passa, sabe o que é? Perseguições, calúnias. As pessoas falam mal. A pessoa tem que andar dando testemunho sempre, porque qualquer coisa as pessoas começam a falar. Mas a gente entrega tudo na mão do Senhor. Deus é quem resolve. Tem uma música da Damares que diz assim: triste daquele que fala mal do servo do Senhor, né? Porque vai com a cara na poeira. Quer dizer o seguinte: a pessoa não deve tratar mal, né? Falar mal do servo do Senhor. Ele é perseguido, é. Jesus, gente, Jesus era perseguido. Jesus passou por tribulações, por lutas. Quanta gente falsa estava do lado de Jesus. Andando com Jesus, vocês lembram do que morreu, do que traiu ele? Pois é. Judas andava com Jesus, traiu Jesus. Imagine nós. O servo do Senhor também sofre. Passa luta, perseguição, mas passa com Cristo. Pior é passar sem Cristo. Por isso eu disse para você, é agradável, vale a pena estar com Jesus, andar com Jesus. Então eu te peço mais uma vez, aceite Jesus como teu único e verdadeiro Salvador. Você não vai se arrepender. Mas aceite de coração, com compromisso. Tá bom? Amo você em Cristo Jesus e essa é a palavra que eu deixo para você. Reflita e aceite enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Tá? E eu desejo uma ótima noite para você que está vendo esse vídeo agora. Um bom dia para quem for ver amanhã pela manhã. Boa tarde para quem for ver à tarde. Eu deixo um abraço bem apertado para cada um de vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Tá bom? E é isso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.